aqui está. É uma imagem alquímica, é uma imagem arquetípica alquímica, chamada popularmente pelo Rosário Philosophorum. Mas se vocês observarem aqui, eu queria pensar um pouco essa imagem com vocês, né? Veja que a mão direita da mulher toca, por meio deste ramo, a mão direita do homem. E a mão esquerda, né, do homem toca aqui, fisicamente, a mão esquerda da mulher. Isso aqui é uma belíssima charada de como uma relação, uma belíssima metáfora de como uma relação entre o masculino e o feminino pode ser tão profunda a ponto de, pelo menos utopicamente, trazer uma sensação de equilíbrio, especialmente aqui pela figura da pombinha, né, que está fazendo aqui uma espécie de mediação aqui no meio, dá para ver aí perfeitamente, né? Mas eu vou analisar essa imagem com muito mais profundidade, né? Eu queria passar mais um slide para já termos aqui uma noção do nosso tema. O meu tema é sobre o masculino e o feminino. Eu trouxe água, depois eu estava pensando, um tema desse pedir era vinho, né? Não era água. Pede é vinho, não é água. Embora eu tenha uma adega aqui embaixo, eu vou me contentar com a água também. Sobre o masculino e o feminino, desconstrução ou resgate. Um olhar a partir da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Hoje nós vivemos no meio de uma grande e feliz revolução, não só tecnológica, mas também psíquica, porque uma coisa acompanha a outra, com grandes transformações, não só na identidade, mas nas relações, nas práticas, na sexualidade, enfim. Mas eu queria fazer uma afirmação aqui um pouco lá de um homem que nasceu no século passado, que sou eu, né? Que já viveu bastante, já ouviu bastante pessoas, centenas de pessoas ao longo da sua vida de analista e de professor, de que às vezes aquilo que parece não é. Há uma frase na minha mente aqui do Jung que diz assim: nós nascemos originais e morremos cópias. Nós nascemos originais e nós todos morremos cópias. E eu estava pensando, às vezes a minha fala vai ficar aqui um tanto, é, assim, um tanto crua, né? Sem muita teoria, às vezes, mas é porque eu quero trazer alguns recortes da minha prática e eu vou trazer de uma mulher de 34 anos, bem-sucedida. Eu vou mudar aqui um pouco as imagens, lá do Rio de Janeiro, uma mulher morena, enfim, que é para ninguém localizar, e também uma mulher bem-sucedida, médica, cardiologista, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ela chega e diz: olha, a primeira sessão, ela diz, eu vim conversar com você porque eu estou dentro de um namoro que tem 10 anos e eu não estou confortável e eu estou começando a ficar preocupada com essas questões que algumas mulheres ficam, né, as que querem ser mãe com relógio biológico, enfim, e daqui a pouco eu não vou poder ter filho, e daqui aos 40, hoje pode, mas ela estava assim aflita e tal. E eu falei, mas você namora há quanto tempo? Ela, 10 anos, namora 10 anos com um médico, e agora que eu entrei, terminei a residência há pouco e entrei na Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele me pediu em casamento. E eu falei, você não está feliz? Ela falou, não. Estou profundamente angustiada. Eu falei, mas por que você está angustiada? Ela falou, olha, porque o meu namorado, noivo, quase marido, ele faz xixi sentado. Eu ri pra caramba e falei, mas qual é o problema de um homem fazer esse xixi sentado? É até confortável. Ela falou, é porque a primeira sessão eu não estou assim muito confortável ainda para lhe dizer o que é. Mas a gente vai conversando e a gente vai falando e eu vou lhe dizer o que é.
numa outra sessão, lá na frente. Ela diz: olha, eu vou viajar com ele, mas eu ainda estou em dúvida se eu devo aceitar ou não. Nós vamos ficar um mês na Europa, Paris, né, Roma, os lugares mais românticos, que é o sonho de consumo de todo mundo, Grécia. E o que o senhor me recomenda? Como eu não sou coach, com todo respeito aos coaches e homens e mulheres aqui presentes, eu não tinha muita recomendação para dar. E eu falei, então, depois de toda a escuta que ela já tinha trazido para mim, eu falei, então, todas as vezes que você ficar sozinha com ele, vai ser um mês, tenta observar quem é que está com você, né? Porque ela se queixava muito da falta de uma presença masculina. Não era da falta do sexo, não era daquelas coisas do cotidiano, era de uma presença masculina. E ela enfatizava isso o tempo todo, que ela teve não, tem, porque o pai dela é médico também, então, o pai é médico, ela falou assim, mas eu queria alguém que, quando eu estivesse presente, eu soubesse que eu estou diante de um homem. E eu falei, nossa, que equação complicada, então observa. Ela viajou, quando ela voltou, ela falou, doutor Maspoli, na volta, quando nós chegamos ao Brasil, eu terminei os 10 anos de namoro e o noivado, porque definitivamente eu percebi que eu não estou diante de uma presença masculina. Bem, isso não se trata propriamente de identidade de gênero, nem de uma crítica à identidade de gênero, porque as pessoas são livres. Meu pensamento quanto à sexualidade ele é absolutamente freudiana. As pessoas gozam por onde gozam, isso é um problema de cada um, não é meu. E nem seu, se você goza ou não, isso não é um problema meu, né? É fala de psicólogo, papo de psicólogo. Mas também já ouvi de um rapaz que diz assim: eu sou apaixonado por ela, sou apaixonado por ela, gostaria de casar, gostaria de constituir família, eu gostaria de construir uma vida com aquela moça, mas todas as vezes que eu estou com ela, ou quando surge um problema entre nós, sério, que a gente tem que resolver, a impressão que eu tenho é que estou diante de uma menina. Uma menina de uns 10, 12 anos. Ou, em outra situação, um jovem também chega e diz assim: olha, eu gosto tanto dela. Na verdade, ela é a mulher da minha vida, mas todas as vezes que a gente tem um problema, eu não tenho alguém com quem resolver o problema que aparece. E é sobre esse princípio primordial que dá origem às identidades de gênero, já que o princípio do masculino e do feminino se organiza na natureza e mesmo na natureza humana conforme lhe apraz, não é uma escolha consciente. Eu gostaria de aprofundar o tema, então eu vou pedir para que a gente continue aqui apresentando o slide. Vamos passar.